Hoje, sexta-feira, dia 27 de novembro, eu quero te acolher para ouvirmos juntos a Sagrada Escritura. E a liturgia, novamente, continua na mesma tonalidade, né? Falando da vinda do Cristo Jesus no final dos tempos. Mas quando será esse final? A igreja ensina que esse final dos tempos começou a partir do momento da ressurreição de Jesus, porque é um novo tempo, uma nova oportunidade, eterna oportunidade. Não é um final dos tempos em que tudo vai acabar com fogo e anjos, cornetas, e para cada um de nós tem a vontade de Deus colocada. E nós vamos cumprindo essa vontade. Talvez o teu final dos tempos seja hoje ou o meu. O que importa é que a gente possa estar preparado para isso, voltado para Deus e a hora do nosso encontro. Agora, Frei, como vai ser o juízo final? Deus sabe. Vai acontecer? Vai. A Sagrada Escritura certifica, Jesus fala disso. Mas nós não precisamos ter medo, não é? Primeira leitura. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um anjo descer do céu. Nas mãos tinha a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Acorrentou-o por 1000 anos e lançou-o dentro do abismo. Depois, trancou e lacrou o abismo, para que o dragão não seduzisse mais as nações da terra até que terminassem os 1000 anos. Depois dos 1000 anos, o dragão deve ser solto, mas por pouco tempo. Vi então tronos, e os seus ocupantes sentaram-se e receberam o poder de julgar. Vi também as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e aqueles que não tinham adorado a besta nem a imagem dela, nem tinham recebido na fronte ou na mão a marca da besta. Eles voltaram a viver, para reinarem com Cristo durante 1000 anos. Vi ainda um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele. O céu e a terra fugiram da sua presença, e não se achou mais o lugar deles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono. Foram abertos livros, e mais um outro livro ainda, o livro da vida. Então foram julgados os mortos, de acordo com sua conduta, conforme está escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que se encontravam nele. A morte e a morada dos mortos entregaram de volta os seus mortos. E cada um foi julgado conforme a sua conduta. A morte e a morada dos mortos foram então lançados no lago de fogo. Então é a segunda morte, o lago de fogo. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. Palavra do Senhor. Salmo. Eis a tenda de Deus no meio do povo. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Eis a tenda de Deus no meio do povo. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho, para nele seus filhos colocar. Vossos altares, ó Senhor, Deus do universo, vossos altares, ó meu Deus e meu Senhor. Eis a tenda de Deus no meio do povo. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que em vós têm sua força, caminharão com um ardor sempre crescente. Eis a tenda de Deus no meio do povo. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Anúncio do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo,
Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Então, é preciso entender que esse final dos tempos que Jesus está a nos falar, primeiro, nós caminhamos para o fim a partir do dia que nascemos, não é? A nossa vida tem um tempo. Então, nascemos não para a eternidade, de uma vida eterna aqui e agora, mas nascemos para um ciclo de vida aqui que um dia deveremos eternizar. Então caminhamos para um fim de uma etapa, mas no fim dessa etapa nós temos a oportunidade de passar para uma outra etapa, onde o projeto de Deus continua e aonde nós vamos poder vivenciar profundamente tudo que Deus preparou e quer nos oferecer. Então, quando falamos do final dos tempos, não é para ter medo, não é para ficar apavorado, ao contrário, é para viver em paz, porque se Deus está conosco, a quem poderemos temer? Se a mão de Deus é estendida por mim, oh glória a Deus, não é? Então, possamos entender que a liturgia nos leva sim para a gente refletir, para a gente entender a proposta salvífica do reino de Deus, mas que nós não haveremos ter medo, até porque o medo não vai nos mudar muita coisa. Claro que viver uma vida bem vivida, né? Então não há para ter medo. Agora, para aqueles que não buscam uma vida um pouco mais regrada, voltada aos valores do Evangelho, então certamente vai bater o medo sim, porque o pecado nos tira da mão de Deus, se a gente não tiver a humildade de reconhecer e a confiança de pedir perdão e nos convertermos. Deus te abençoe grandemente. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.